Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com a presença do Arthur Wichmann. Ele é CIO da XP, é uma das figuras mais importantes aí aqui quem fala é Christian, economista e sócio da Nipur Finance, e a gente vai fazer um bate-papo hoje aqui falando um pouco sobre economia, um pouco sobre o cenário para o Brasil e para o mundo, o que a gente pode esperar. Então, seja muito bem-vindo, Arthur. É uma em Chapecó, você que esteve presente no nosso evento ontem no Conecta, então seja muito bem-vindo. Poxa, obrigado, gente. Gente, eu queria fazer aqui uma observação. Na verdade, é um dos profissionais mais competentes do mercado financeiro brasileiro e está aqui em Chapecó com vocês. Então, assim, eu é que vou entrevistar o Christian hoje, vai ser o contrário. Não, obrigado, Arthur. Acho que vai ser um belo bate-papo, então vamos seguindo nessa definição. No dia da definição das eleições americanas, então assim, poxa, quentinha, né? Então já começamos nessa linha, né? A gente teve, então, consolidada a eleição do Donald Trump. A gente olha hoje de manhã aqui já com a eleição sendo definida, alguns diferentes aí, né? O dólar subindo, enfim. Qual é o reflexo imediato, então, da eleição do Donald Trump e o que a gente pode esperar pela frente? Então, vamos lá. Só algumas características, gente. Essa eleição ainda não está 100% definido uma dimensão que é a dimensão o Congresso, né? Mas está parecendo, com alta probabilidade, que a gente vai ter aquilo que a gente chama da onda vermelha, que é os Estados Unidos tendo um presidente republicano, um Senado republicano e um Congresso republicano. Então isso dá ao presidente da República uma amplitude de movimento, ele consegue passar muito mais coisa porque ele tem apoio total no Congresso, né, e no Senado. E aí a gente tem que pensar em duas coisas, né, especialmente no que diz respeito até para trazer aqui para o Brasil, né. Duas coisas importam muito, né? Primeiro, a política de imigração e segundo, a política tarifária, né? A política de imigração. Os Estados Unidos recebeu nos últimos 2 anos em torno de 3 milhões de imigrantes, né? Isso fez com que o mercado de trabalho ficasse equilibrado, que não tivesse uma grande pressão de salários, né? Se você tiver o que teve... efetivamente as promessas de campanha do presidente Trump sendo cumpridas, ou seja, você fechar de verdade a imigração, a porta da imigração, você pode ter um desequilíbrio no mercado de trabalho e você pode ver começar a aparecer inflação de salários. Isso é um problema, né? E o outro lado é bem óbvio, é tarifa, né? As promessas de campanha incluíam 10% de tarifa sobre o mundo inteiro e 60% de tarifa sobre os produtos importados chineses, né? Isso vira inflação em T0, né? Imagina, o iPhone vai começar a custar $2.000, né? Então, assim, quando a gente olha para as reações de mercado, você vê os Estados Unidos um pouco mais isolado do resto do mundo, você vê os Estados Unidos um pouco mais olhando para dentro em vez de olhar para fora, e com essas duas preocupações do ponto de vista de política econômica, que são duas preocupações que levariam a consequências inflacionárias. Não é à toa que a taxa de juros nos Estados Unidos agora, nesse exato momento, está subindo em torno de 0,20 já, que é o mercado já dizendo o seguinte, olha, será que a gente vai viver com um mundo que é estruturalmente um pouco mais inflacionário? Não, perfeito, Arthur. E até pegando o gancho que você falou dos juros americanos refletindo, isso muda um pouco a decisão para o Fed, né? A gente tem decisão de taxa de juros lá amanhã, então isso deve ter uma mudança imediata ou para essa decisão já está consolidado e para frente a gente pode ter uma trajetória de alteração? Eu acho que para essa decisão está consolidado porque o Fed não quer de verdade se meter nessa confusão, gente. Imagina, no dia seguinte da eleição presidencial, você muda, todo mundo espera que ele aumente a taxa de juros em 0,25 amanhã, né? Eu acho que o que a gente pode esperar de verdade é um anúncio de 0,25 e toda vez que eles tocarem na palavra política na coletiva de imprensa, o Powell, né, que é o presidente do Fed, o chairman do Fed lá, vai dizer, olha, gente, eu não falo de política, eu estou só aqui tratando de política monetária, etc. Ele vai tentar ser o mais apolítico possível, porque seria, acho que, um grande erro ele tocar, mesmo que você possa falar, poxa, Arthur, mas já que a gente já acha que a inflação vai aumentar, ele poderia já começar a pensar nisso. Primeiro, as reuniões foram tomadas com base nos dados que aconteceram até agora, então é muito cedo, né? Eles até adiaram, porque normalmente a reunião do Fed é quarta-feira, eles adiaram para quinta justamente para não sair no dia do resultado da eleição presidencial, né? Então,
o resultado amanhã, eu acho que vai ser o resultado mais insosso, né, que poderia ser. Dá 0,25, e se eu sou o Powell, eu fico com um caso de, entendeu, de faringite. Eu falo assim, gente, não consigo falar, não sei o que, 0,25 e somo da frente da tela. Até porque ele foi indicado pelo Trump, né, na primeira gestão do Trump para presidente do Fed, e já teve atrito na época, né? O Trump criticou algumas altas de juros e o Trump se posicionou como alguém que acha que a independência do Banco Central, ela não pode ser extrema, de questão de manter uma postura menos política, faria bem também para a convivência aí do... Total. Eu acho que a essa altura do campeonato, o Fed tem que sumir do radar. Especialmente agora que o presidente Trump acabou de ser eleito, que ele está com o maior capital político possível, né? Cara, some do radar um pouquinho. O Trump falou algumas grandes besteiras em relação à independência do Banco Central nos Estados Unidos, tá? Não cutuca a onça com vara curta a essa altura do campeonato, não, entendeu? Poxa, corta a taxa de juros, sinaliza que você vai continuar num processo de corte, que é exatamente o plano de voo deles a essa altura do campeonato, né? E não se mete na política nesse exato momento, que acho que... Deixa o efeito inflacionário acontecer antes de... As coisas estão muito quentes ainda, exatamente. Você tocou no tema de migração, Arthur. Eu vou fazer uma pergunta aqui, talvez um pouco diferente, mas... A questão da migração, no geral, ela é um tema polêmico, né? Quer dizer, você tem pessoas que defendem com unhas e dentes que haja uma restrição, tem outros que defendem que tem que ter uma abertura. Por um lado, essa abertura para a imigração ela auxilia os países que estão naquele processo de envelhecimento, né? Porque você vai repondo mão de obra numa velocidade que não ocorreria. Tem gente que até atribui ao Japão a desaceleração ao fato de não ser um país tão aberto à imigração. Isso que durante muito tempo foi muito aberto, né? Eu lembro na sua fala ontem, 3 milhões de pessoas nos últimos anos entrando no mercado de trabalho. Então, como isso impacta a produtividade aí, e o andar da carruagem daqui para frente, uma restrição mais severa? Olha, essa é uma ótima pergunta. No curtíssimo prazo, a gente não consegue abrir mão, entendeu, da imigração. Eu não estou entrando na questão social. A gente tem uma discussão social de quanto um país deveria ser aberto ou não para a imigração, que cada sociedade deve ter. Mas, do ponto de vista econômico, o que o mercado de trabalho te diz inequivocamente quando você olha o mercado de trabalho norte-americano? Os imigrantes, hoje em dia, eles fazem aqueles trabalhos que ninguém quer fazer, que um americano não quer fazer. Vou te dar um trabalho, assim, que ainda não consegue ser automatizado, por exemplo. Tipo, catar alface, né? Pegar alface. Não tem ainda uma máquina eficiente para pegar alface automatizada. Cortar grama, entendeu? Lavar prato em restaurante, entendeu? Então, assim, aquele trabalho de qualificação mais baixa que precisa ser feito, entendeu? Ele normalmente é feito por imigrantes, né? Então, assim, tem uma parte do mercado de trabalho que precisa disso, tá? Aí você vai dizer, poxa, Arthur, mas por outro lado isso é injusto porque isso faz com que você compita com um americano, mas essa competição não existe. Tem muito pouco americano hoje em dia disposto a ir a lavar prato ou a ir, entendeu, catar alface, esse tipo de coisa, né, na Califórnia. Então, eu acho que a discussão, ela tem que passar por uma discussão séria de, olha, quanto que a gente pode absorver de mão de obra ao longo do tempo? E países, como você colocou muito bem, assim, países têm consequências muito negativas. O Japão é um país extremamente fechado para a imigração e é um país em declínio demográfico extremo, né? E aí o PIB japonês encolhe, entendeu? O PIB japonês não cresce, aí você tem deflação, que é um problema tão grave ou mais grave que inflação. Então, os países têm que começar a pensar com muito cuidado nas suas políticas de imigração, tá? É verdade que um nível tal de imigração começa a desestruturar o próprio tecido social, né? Porque aí você deixa de ser um país homogêneo e você passa a ser um país muito mais heterogêneo. E alguns países estão passando por essa dificuldade, tá? Mas eu acho que você tem que ter uma conversa madura. No médio e no longo prazo, o que vai acontecer é que a automação vai substituir uma parte desses trabalhos. E aí sim você vai precisar um pouco menos de imigração. Mas no curto prazo, se fechar a fronteira amanhã, aparece inflação daqui a 2, 3 meses. Perfeito, Arthur. E aí eu pego o gancho, né? A gente comentou sobre o ganho demográfico, né? Quer dizer, você gera um crescimento econômico também aumentando a quantidade de pessoas trabalhando. Perfeito, fator trabalho, né? E tem um outro fator que é o fator produtividade. E você tocou no assunto da questão tecnológica, né? E isso é um ponto, já que a gente está em mercado de trabalho, até saindo um pouco do assunto, mas
A gente tem assim, uma quebra bastante forte agora em termos estruturais com a entrada da inteligência artificial. Existe uma preocupação até na questão do quanto essas novas tecnologias vão ser poupadoras de trabalho e como a gente vai ter que administrar isso no futuro. Quer dizer, você vai ter talvez uma concentração muito grande de produtividade dentro de poucos elementos, enquanto que o geral talvez não consiga surfar esse ganho. Perfeito. Como você enxerga enfim, se é que existe aí já alguma visão mais clara sobre esse assunto? Existe. Existe a pergunta, não a resposta. E, gente, essa é a pergunta de 100 trilhões de dólares, ou a pergunta que vai definir como é que a sociedade mundial vai evoluir nos próximos 20, 30 anos. Que é o seguinte: quando você pensa em tecnologia, o ser humano pode oferecer duas coisas no mercado de trabalho. Ele pode fazer força ou ele pode pensar. A primeira revolução industrial resolveu o problema de fazer força, né? A gente criou as máquinas, aquelas coisas todas. A segunda revolução industrial, a quarta revolução industrial, que agora de industrial não tem nada, né? Porque é inteligência artificial, ela vai resolver uma parte do problema de pensar, né? Então, de verdade, você vai deslocar a produtividade para cima, né? Mas, por outro lado, você pode gerar um desemprego estrutural mais alto, tá? A verdade é que quando você olha a história de produtividade e o medo de desemprego estrutural, começou assim, né? Você pensa quando a gente automatizou a agricultura, né? A gente foi lá e criou a agricultura de larga escala. O pessoal falou, puxa, vai gerar um desemprego estrutural. O pessoal migrou da agricultura para o setor industrial. Aí a gente automatizou a indústria. Puxa, vai levar um desemprego estrutural. Aí o pessoal migrou da indústria para o setor de serviços. Agora a gente está, entendeu? Automatizando ou criando, entendeu? Alternativas aos seres humanos no setor de serviços. A verdade é que a gente sempre criou novos postos de trabalho que a gente sequer imaginava que existiam, e esses postos de trabalho absorveram as novas pessoas. Por exemplo, tem várias profissões que não existiam há 10 anos atrás. Youtuber era uma profissão, estamos aqui, não existia há 10 anos atrás. Se você falasse para mim que alguém ia ser youtuber há 10 anos atrás, eu ia falar, não entendi o conceito. Então, a gente vai criar novos postos de trabalho. A pergunta é se é na mesma velocidade que a gente vai destruir os postos de trabalho existentes. E aí a resposta não é sempre muito boa. Desculpa estar me alongando aqui na pergunta, mas é uma pergunta complicada. Você pega a própria Revolução Industrial ali, a primeira parte da Revolução Industrial, primeira metade do século XIX, você teve desemprego estrutural e você teve insatisfação social. Aí os novos postos de trabalho, a partir de 1870, foram sendo criados e foram absorvendo essa mão de obra. Mas o processo, ele é líquido, positivo para a sociedade, mas na hora ali, no calor da substituição, do cara que está sendo substituído por uma máquina, para ele é muito ruim. Você lê os textos que foram escritos durante a primeira metade da Revolução Industrial no século XIX, eles são textos de uma profunda angústia existencial, que o pessoal fala assim, cara, olha só, desemprego, muita gente pobre, criança trabalhando, a sociedade está mudando de uma forma muito, entendeu? Desagradável, né? Então, assim, o processo é líquido positivo, eu sou super otimista com tecnologia, mas a gente tem que colocar uns guardrails nesse processo para ele não sair de controle. Perfeito, excelente, Arthur. Eu vou trazer agora o assunto para uma coisa um pouco mais do dia a dia aqui nosso, quer dizer, falar um pouquinho de Brasil, né? Estados Unidos, falamos um pouco aí sobre a questão de tecnologia, e o Brasil. Assim, os temas que a gente tem aqui ainda são mais de ter uma visibilidade tão longa para frente, poder discutir o efeito tecnológico, porque a gente ainda tem que se preocupar com o fiscal batendo no monetário. Quem vai pagar a conta, né? Exatamente. Então, como você vê esse momento do Brasil na contramão do mundo, os juros subindo aqui enquanto estão caindo lá fora, muito ruído com a questão fiscal, como você vê o Brasil de curto prazo? Qual é a perspectiva? Olha, a gente tem um grande desafio. O Brasil tem uma combinação de 3 coisas muito ruins, gente. A gente tem uma dívida muito elevada, a gente tem um déficit muito elevado, ou seja, a gente deve muito e continua gastando mais do que a gente arrecada, e a gente tem um orçamento engessado. Essa combinação das 3 coisas faz com que, poxa, qualquer um que faça a dinâmica de dívida, né, que faça assim, quanto é que vai crescer a dívida brasileira como percentual do PIB nos próximos anos? Olha a conta, veja uma taxa de juros muito alta, aplica a taxa de juros sobre a dívida e fala assim, a dívida brasileira vai crescer de forma significativa nos próximos anos.
O que nos traz a necessidade de uma política fiscal mais austera, de uma política fiscal, digamos assim, um pouco mais, um pouco menos expansionista, né? Que é o que está sendo discutido essa semana pelo presidente Lula, pelo ministro Haddad, por todo o seu gabinete, né? Só que uma política fiscal um pouco mais consistente, vamos colocar dessa forma, tem que lidar com um problema que é um problema que foi criado, não é por esse governo, não foi pelo governo passado, que é o problema da vinculação das despesas, né? Das despesas que são indexadas, né? E que são vinculadas. Estamos falando de previdência, de saúde, de educação. Isso cresce automaticamente. Se você não lidar com esse problema, as despesas brasileiras continuam crescendo, o que significa que você não consegue fazer o déficit cair, o que significa que a dívida não cai, né? Então, a gente tem que endereçar esse problema. Como sociedade, a gente tem que endereçar essa questão. Vamos dar uma boa resposta para isso? Cenas dos próximos capítulos, mas eu acho que Brasília está se debruçando sobre isso e vamos ver o que vai sair de lá essa semana, né? Mas o que você acha, Christian? Eu acho... Olha, eu vou comentar pensando na minha próxima pergunta, né? O Brasil, assim, historicamente, a gente viu inflação pressionada, juros altos e um fiscal com regra fraca, digamos assim, né? Quer dizer, você não tendo um grande controle. E aí você fica com aquele ciclo infinito, né? Quer dizer, você tá com o fiscal descontrolado, gera uma pressão inflacionária, juros sobem. E aí, quando as coisas estão saindo do controle, faz um ajuste de rota, quer dizer, traz um pouquinho mais para o local, para no passo seguinte perder novamente o controle, né? Então é mais ou menos uma dinâmica de muito tempo. Acho que a gente viveu aquela ilusão coletiva aí de 2017 e 20, até 2020, que foi ter uma regra fiscal mais sólida, com o teto de gastos, e aí ter uma inflação assim, próximo do centro da meta, né? A gente vive próximo do topo da meta, é o nosso tradicional. E possibilitou ter juros mais baixos, mas acho que a pandemia nos trouxe de volta à realidade, né? Então, a minha visão hoje é parecida, né? É uma política fiscal que, assim, com a dívida crescente, a gente acaba tendo juros altos, você não tem uma expectativa de ter um resultado nominal, né? Quer dizer, você trazer a dívida para baixo, e aí os juros acabam encontrando um piso aí bastante claro, né? Quer dizer, pois é. Gente, eu queria lembrar uma coisa para vocês. Para quem é muito pessimista com a história brasileira, em 2019, o juro no Brasil era 6,5% e foi o maior período de estabilidade da Selic, foi o 6,5% do Ilan. Aí você fala assim, Arthur, naquela época aquele juro era artificial. Não era, porque a inflação estava na meta, como o Christian falou. Então, gente, a gente não está falando de história medieval. Estamos falando de, há 4, 5 anos atrás, o juro de equilíbrio no Brasil, ou seja, se o juro era 6,5% e a inflação estava na meta, aquele era o juro de equilíbrio por definição. O juro de equilíbrio no Brasil já foi 6,5%, gente. Então a gente faz um pouco do dever de casa correto. Tudo bem, naquela época o juro mundial era diferente, era um juro zero, então o juro de equilíbrio subiria mesmo que a gente estivesse com tudo equilibrado, mas ok, que não fosse 6,5%, que fosse 7,5%, 8,5%, entendeu? Poxa, nós estamos indo para cima de 12%, né? Então assim, tem uma diferença muito grande. Faz o dever de casa, faz o mínimo, ajusta a casa do ponto de vista fiscal, e o mercado te remunera, o mercado te recompensa com uma taxa de juros muito mais baixa, entendeu? É plenamente possível, está ao alcance da sociedade brasileira fazer isso. Agora, a gente precisa fazer o dever de casa. Não vamos tirar nota 7 na prova sem estudar. É quase uma questão de risco e retorno, então, Arthur. A gente diminui dívida, tira o peso do fiscal, abaixa o nível de risco para o Brasil e os juros caem. O que dá uma certa ansiedade como brasileiro, né, que todos nós somos aqui, é o seguinte, gente, aquele foi o período de maior crescimento do setor privado e maior inovação da economia brasileira. Você teve o Mercado Livre fazendo grandes investimentos, você teve o surgimento das plataformas financeiras como a própria XP, entendeu? Você teve o desenvolvimento do mercado privado de medicina, no mercado privado de educação. Quer dizer, gente, se você o empresário brasileiro é muito bom, tem uma coisa que é muito clara, né? A gente tem a classe empresarial a nível global super, entendeu, eficiente. Você dá para o empresário um custo baixo de capital, ele investe e a gente desloca o PIB potencial brasileiro. Aí a gente pode crescer 3, 4% sem gerar inflação, entendeu? É plenamente possível, só precisa fazer o dever de casa. Falando em crescimento de 3 ou 4%, estamos no terceiro, quarto ano de surpresas positivas no PIB. Quer dizer, começa o ano
todo mundo esperando um PIB um pouco mais fraco e a gente tem um PIB um pouco maior. E aqui eu trago de novo o que você comentou ontem, né? 3% para o Brasil é bom, não que seja uma maravilha a nível global, mas para quem cresceu 0,5% ao ano em 10 anos é um bom resultado. E o que explica esse crescimento acima do esperado e o que explica o fato de a gente estar crescendo um pouco melhor que a nossa média? Tem um estrutural envolvido ou é voo de galinha novamente? Bom, acho que você tem os dois. Tem duas hipóteses, gente. A primeira hipótese é as reformas feitas em governos anteriores, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, entendeu? Elas trouxeram uma capacidade de crescimento estrutural maior para a economia brasileira. E isso se manifestou ao longo do tempo. Ou seja, a gente consegue crescer mais, o PIB potencial brasileiro é maior. E tem a segunda hipótese, que é, olha, a gente está gastando tanto no fiscal, o governo está jogando tanto no fiscal, nos últimos 12 meses você pega só os gastos com Previdência, seguro-desemprego, BPC, todas aquelas coisas, Bolsa Família e tal, o governo injetou 300 bilhões de reais na economia. Então esses 300 bilhões de reais na economia com o pessoal que tem a propensão marginal a consumir igual a 1, né, isso vira consumo e isso vira imediatamente PIB, né? Então, a gente pensa um pouco no conjunto de políticas brasileiras como se você estivesse pensando num motorista que é meio maluco. Com um pé, ele pisa no acelerador fiscal e força, né, o Banco Central com outro pé a pisar no freio monetário para a inflação não sair de controle. Eu acho que existe um componente estrutural, eu acho que o PIB potencial brasileiro é um pouco maior do que ele foi, até porque esse 0,5%, entendeu? Cá entre nós, é uma figura vergonhosa, né? 0,5% de crescimento ao ano durante 10 anos, gente. Pô, isso é um negócio vergonhoso. Mas, não tem convergência nenhuma, né, Arthur? Tendo dito isso, eu tenho dificuldade de ver isso sendo sustentável. Por quê? Ok, vamos crescer mais, a demanda cresce mais 3 ou 4% nos próximos anos. O desemprego já está em 6,2%, gente, entendeu? Ou a produtividade cresce, que não está crescendo, ou então quem que vai trabalhar? Quem que vai fazer o pãozinho quente que a gente vai demandar mais? Quem que vai fazer os novos sacos de arroz? Cadê? O investimento brasileiro na última década foi um investimento extremamente baixo, então a gente não fez as estradas, as fábricas, os portos, para poder suportar esse crescimento maior de PIB, tá? Mas como é que você pensa nisso, Christian? Olha, novamente eu ia pegar um gancho da pergunta até para complementar, mas eu acho que o Brasil, no curto prazo, a gente olha muito para essas questões de fiscal e monetário, até pelos problemas que a gente tem para resolver de curtíssimo prazo, né? A gente tem problemas sociais, claros, enfim. Tem conta para pagar no final do mês, né? Tem, exatamente. Mas a gente não olha muito para o longo prazo. Eu acho que quando você vai olhar quais são os fatores que determinariam o nosso ganho de produtividade, que é o que garantiria que lá no futuro a gente tivesse alguma coisa para frente. Você comentou, o estoque de capital é precário, a gente não tem investimento, não tem infraestrutura. A parte de educação, a gente está para trás, então a gente não agrega muita produtividade nessa linha comparado ao resto do mundo. Por consequência, a gente não inova e não, assim, é muito restrito, né? Do ponto de vista tecnológico, a gente abraça muito o que vem de fora, mas cria pouco, e não temos um ambiente de negócio tão favorável. Então, você junta tudo isso, não consegue enxergar ganhos de produtividade absurdos aí no longo prazo que nos garantam um crescimento sustentado. E assim, monetário e fiscal é para fazer ajuste de ciclo, né? Não é algo que vai nos resolver o nosso problema, né? De jeito nenhum. É isso que, assim, infelizmente, essa falta de visão de longo prazo, que as pessoas acusam a democracia, não é só a democracia brasileira, mas assim, as pessoas acusam a democracia de, ter uma falta de visão de longo prazo. No longo prazo, o que gera crescimento, gente, é investimento em educação, em tecnologia e infraestrutura. Ponto, né? No curto prazo, você controla o crescimento tentando fazer crescimento de demanda, Bolsa Família, soltando o dinheiro mesmo. Mas no longo prazo, todos os países que cresceram através de acumulação de capital e produtividade. Pronto. Fazer mais fábrica e ser mais produtivo. É assim que a gente cresce. Essa é a fórmula de crescimento que a gente já conhece faz 50 anos, né? A gente só não consegue aplicar. Perfeito, Arthur. Agora eu vou trazer uma pergunta de curto prazo, mas que não dá para pular essa, né? Eita, senão depois os nossos clientes eles iriam me cobrar. A gente vai ter mudança de presidência no Banco Central brasileiro. Isso implica alguma coisa? Pode ter uma mudança de postura, de independência no Banco Central? Ou a tendência, pelo que se sinalizou até agora, é que assim, o Gabriel Galípolo entra e segue mais ou menos na mesma pegada? Olha, a resposta é: a gente não sabe.
tá? Porque você só vai saber quando o próximo presidente, Gabriel Galípolo, sentar na cadeira. O discurso recente do presidente eleito, Gabriel Galípolo, tem sido um discurso muito em linha, né, com a manutenção de uma austeridade na política monetária e perseguir a meta de inflação de 3%. Ele foi muito claro, dizendo, olha, a meta de inflação é 3%, né? Uma vez quando perguntado, olha, os modelos do Banco Central naquela época eles projetavam 3,2, 3,3, então 3,2, 3,3 está na meta, não é, diretor, na época, o Galípolo, ainda diretor, e ele falou, não, a meta é 3, a meta não é 3,2, não é 3,3, a meta é 3. Então, assim, o discurso tem sido um discurso muito alinhado com a presidência do Banco Central até agora. O duro, gente, é quando você senta lá na cadeira e tem que botar o juro, poxa, 12 não funcionou, tem que botar 13. Poxa, 13 não funcionou porque a gente tem agora um mundo de dólar mais forte, o câmbio depreciado, estamos aqui falando nesse exato momento. Bom, quando eu comecei a entrevista estava 6,01, não sei quanto é que está agora nesse momento, está tão volátil que a gente não sabe. Mas assim, quando você senta na cadeira, você adquire um poder e você tem uma responsabilidade, isso muda as pessoas? Boa pergunta. Eu gosto de acreditar que o Banco Central ele tem uma institucionalidade, ou seja, nós temos um Banco Central independente, com diretores com mandato independente, nós temos um Copom que tem um mandato independente. Então, a gente avançou muito na institucionalidade do Banco Central para ter uma âncora monetária. Agora, de novo, são pessoas diferentes, são componentes diferentes. Como esses componentes diferentes vão se interrelacionar e se eles vão ter todos os graus de liberdade necessários para trazer a inflação para o centro da meta, eu acredito que sim, mas a gente não tem 100% de certeza. Perfeito, Arthur. Eu até brincava ao longo do ano quando havia as críticas, né, ao Campos Neto pela questão dos juros, que no Banco Central é ruim quando o Banco Central briga com o governo, né, o lado fiscal com o monetário brigando, mas é pior quando eles são amigos, né? Exatamente, exatamente. Quando o presidente não está criticando, o presidente da República não está criticando o Banco Central, tem alguma coisa errada, né? Normalmente essa é uma regra que vale, né? Você tem toda a razão, tem toda a razão. Falando um pouco de mundo, né? Você comentou agora o dólar subindo, a gente passou por um ano, assim, não só um ano já com um geopolítico um pouco diferente, tivemos pandemia, tivemos guerra na Rússia com a Ucrânia, tem toda a questão do Oriente Médio, né? Quer dizer, um ativo de reserva de segurança, de reserva de valor subindo muito. A temperatura no mundo está pior, assim, a gente vê o mundo com cenários gerais? A gente vê um mundo com um cenário mais complicado em termos gerais? Vê. E eu vou explicar por quê, gente. E essa é uma resposta para uma pergunta. Tem milhões de livros. Aliás, tem um livro que eu recomendo muito, chama A Era das Revoluções, do Fareed Zakaria, que fala sobre isso. De verdade, gente, a gente tinha, depois da queda da União Soviética, uma visão relativamente ingênua de como seria o futuro. Francis Fukuyama escreveu um livro que chamava O Fim da História e o Último Homem, né? Ele dizia que, olha, acabou a história, agora o mundo inteiro vai ser uma grande social-democracia liberal, né? E aí isso vai ser para sempre, até o final da história, por isso o fim da história, né? E a gente descobriu que não é bem assim, né? Que o mundo, a política global está virando uma política muito mais do que ele chama de identitária. A eleição do Trump, que acabou de acontecer, foi isso, né? Ela não foi uma eleição com base numa plataforma econômica, ela foi uma eleição com base numa plataforma de identidade. Olha, nós somos americanos, nós temos um grupo e nós significamos alguma coisa, né? Então, quando você cria essa política de identidade, o mundo começa a ficar um pouco mais isolado, né? Os Estados Unidos se viram para o seu próprio umbigo, dizendo, olha, os problemas do resto do mundo, o resto do mundo que lide com eles, né? Que é um pouco da política do presidente Trump, foi no primeiro mandato, né? E o mundo começa a virar uma coisa um pouco diferente do que a gente achava que ia ser. Você tem extrema-direita na Itália, com a Giorgia Meloni, você teve o Brexit na Inglaterra, você tem resultados políticos um pouco diferentes, que são causados por essas mudanças tecnológicas. A lógica é muito simples, gente. A tecnologia, o que o Christian perguntou no início da nossa conversa.
A tecnologia muda a economia muda a política muda a sociedade, né? É mais ou menos esse segmento lógico que a gente está seguindo, né? E as pessoas estão se juntando naquilo que os socialistas chamam os sociólogos chamam de conceito de tribalismo, né? Você volta e se junta para pessoas parecidas com você. E essas pessoas parecidas com você não são necessariamente parecidas com você do ponto de vista econômico, mas são parecidas com você do ponto de vista de agendas de costumes, sociais, etc. Então o mundo está ficando um mundo um pouquinho mais difícil de ser lido, né? E a grande dicotomia do século XXI não vai ser mais China, ex-União Soviética, Estados Unidos, ex-União Soviética, vai ser Estados Unidos, China. Essa aí vão ser as linhas de batalha que a gente... De batalha, não estou falando de guerra física, não, gente, pelo amor de Deus, mas assim, essas sim vão ser as linhas de batalha geopolíticas do século XXI e são bem difíceis de ler, eu acho. Perfeito, Arthur. Eu vou perguntar de China, mas antes eu vou fazer um adendo aqui, né? Uma pergunta complementar à anterior. A gente viu um processo, a partir da União Soviética, globalização, quer dizer, os mercados se abrindo para o comércio global, fluxo de capitais muito grande. Isso, obviamente, gera vencedores e pega uma indústria chinesa ocupando um espaço global que antes era de outros países. Isso ajuda a explicar também um pouco da eleição do Trump, quer dizer, aquele americano que foi o colarinho azul, o funcionário de chão de fábrica que Perfeito. Acabou, assim, o emprego dele deixou de existir, né? Quer dizer, migrou para a Ásia. Isso ajuda um pouco a explicar? Isso ajuda a explicar o Brexit, isso ajuda a explicar a eleição do Trump, isso ajuda a explicar quase todas as plataformas extremas geopolíticas no mundo. Gente, eu consigo definir para vocês a plataforma que elegeu o presidente Trump em 4 frases. O presidente Trump se elegeu com a seguinte plataforma: os chineses estão tirando suas fábricas, os mexicanos estão tirando seus empregos, os árabes querem te matar e eu vou te defender de todos eles. É isso, né? Foi basicamente isso. É a questão de voltar para a tribo, né? Para você se fechar naquilo que importa para você. A globalização, ela foi um net positivo para o mundo. Ela deu para o mundo uma capacidade de crescimento e de consumo que a gente não teria caso a gente não usasse a mão de obra barata chinesa que nem a gente usou nos últimos 20 anos. Mas ela gerou ganhadores e perdedores. E os perdedores estão levantando a mão e dizendo: olha, eu não estou achando a menor graça nesse processo. Tá bom que o iPhone custa o mais barato possível, né? Mas eu estou sem meu emprego aqui, entendeu? Em Michigan, entendeu? Poxa, a minha fábrica de carro foi ou para a China ou para o México, entendeu? Não estou achando a menor graça nesse processo. E eles estão expressando essa dissatisfação politicamente, né? Eu acho que isso é uma coisa que o sistema político vai ter que lidar. Nós, como sociedade, vamos ter que resolver esse problema ao longo do tempo, senão a gente vai continuar tendo eventos políticos extremos. É uma questão de escolha social, então opto por pagar mais caro pelo produto que eu tenho, mas eu quero que ele seja feito aqui. Pois é um pouco essa questão, né? Interessante, 85%, gente, isso é um dado que até me assusta um pouco, dos computadores e dos smartphones no mundo são feitos na China. A gente descobriu que isso é eficiente, porque a gente tem o smartphone mais barato possível, mas não é resiliente, porque ou uma canetada ou um vírus deixa a gente sem acesso aos nossos queridos e amados iPhones, né? Então, assim, é esse o mundo que a gente vai querer ser. E vamos fazer outra coisa. Por exemplo, uma parte importante da insulina do Brasil é importada, entendeu, da China. Fecha a China, um diabético no Brasil morre. É essa a cadeia de produção que a gente quer ter? Ou a gente quer ter uma cadeia de produção no qual a gente paga um pouco mais caro, mas, pô, se fechar a China, entendeu, a gente tem a alternativa. É exatamente isso que o mundo está discutindo em termos de rearranjar a produção global. Perfeito. E falando em China, alguns anos estranhos para a economia chinesa, para dizer no mínimo, né? Quer dizer, crise imobiliária, o pior crescimento se eu estou certo, 2022. Desde 1976 a China não crescia tão fraco, foram 3%, o que é bom para o Brasil, né? Você sabe que o chinês tem uma praga que ele fala assim, que você vive em tempos interessantes. E para isso, para o chinês é uma praga, não é entendeu? E a gente está vivendo na China tempos interessantes. E agora a discussão é a retomada do crescimento chinês, quer dizer, não aqueles 10, 12% ao ano, mas sustentável. Como está o cenário, o momento para a China hoje? Olha, Christian, a China ela tem um dilema muito, muito importante. Ela tem vários dilemas. A economia chinesa tem vários dilemas estruturais. Mas ela tem um grande dilema, que
A liderança do Partido Comunista pensa já no conflito econômico China-Estados Unidos. E aí eles veem uma grande vulnerabilidade, que a economia chinesa tem excesso de dívida, tá? Tem uma economia alavancada. Então eles falam, olha, a gente em algum momento vai entrar em um conflito econômico com a economia norte-americana, seja agora, seja daqui a 10 anos, né? E o Partido Comunista Chinês, esse sim, tem uma visão de médio e longo prazo. Se a gente tiver mais dívida, a gente é mais vulnerável para perder esse conflito econômico. Então vamos passar por um processo de desalavancagem. Aí você vai diminuindo a quantidade de dívida na economia chinesa, só que junto com esse processo de desalavancagem vem a desaceleração econômica. Aí chega num nível de PIB, como você falou, o PIB mais baixo dos últimos 20 anos, quase 30 anos, né? Aí o Partido Comunista fala, não, aí também não dá. Então, ele tem esses dois objetivos conflitantes, que são, puxa, eu quero, de um lado, desalavancar a minha economia, mas, por outro lado, eu não posso suportar um crescimento tão baixo assim. O que eu faço? Ele tentou dar o mínimo de estímulo possível para fazer o crescimento ser o necessário e ainda continuar desalavancando. Não deu. O que a gente vai fazer agora? Ele vai privilegiar o processo de desalavancagem, a continuação do processo de desalavancagem, ou ele vai privilegiar o crescimento econômico? Acho, gente, se tiver algum especialista aí no Partido Comunista Chinês, eu já fui à China mais de 12 vezes e continuo sem entender direito aquele lugar, gente, assim, de verdade. Mas eu não tenho uma boa resposta para isso. O jeito que a gente vai lidar com isso ali na XP é ficar verificando no curtíssimo prazo. Dados de curto prazo, dados de importação de minério de ferro, dados de consumo de energia elétrica, todos esses dados auxiliares, porque os dados do PIB eles mentem, né? Então, assim, todos os dados alternativos que nos deem uma ideia do que está acontecendo com a economia chinesa. Tem que ficar com o dedo no pulso ali o tempo inteiro. Perfeito. E na economia chinesa, pegando um gancho, né? Eu lembro que já há algum tempo atrás a gente conversou, você falou sobre o quanto a China investiu no estoque de capital, quer dizer, foi grande e com motor estatal, né? Quer Perfeito. dizer, e esse processo, ele para a China, num primeiro momento, rendeu frutos, né? Quer dizer, Perfeito. teve um crescimento forte. A pergunta ele é sustentável no longo prazo e ele é replicável para outras economias particular deles e que, assim, fracassaria numa economia à la Brasil? Olha, ótima pergunta e o Christian me ensinou muito sobre isso, tá? De verdade. Ótimo professor que ele é. Além de ser um excelente profissional, um excelente professor. Olha, funcionou para a economia chinesa, você criou as fábricas, você virou a fábrica do mundo, né? 85% dos computadores do mundo são feitos na China, né? Mas tem um limite, né? E a gente atingiu esse limite. E aí a economia chinesa estava tentando passar por um processo de transição, que era esse processo de transição de, poxa, vamos fazer muitas fábricas novas, etc., para uma economia de consumo e uma economia tecnologicamente avançada. Você tem lá plataformas de tecnologia super avançadas, Alibaba, Tencent, esse tipo de coisa. O problema é que essa transição nunca é suave, né? E ela é uma transição do estatal para o privado. Quando você sai do estatal e passa para o privado, o Partido Comunista perde poder. Aí o Partido Comunista não gosta da ideia de perder poder. Não é à toa que o Jack Ma sumiu na China durante uma semana, foi aquele horror, aquela semana maluca lá na China. Então, assim, toda vez que o setor privado começa a emergir como uma força relevante, o Partido Comunista fala, não, peraí, quem manda aqui nesse negócio sou eu. E aí você fica com essa tensão, que é uma das grandes tensões que a economia chinesa tem que resolver ao longo do tempo, entendeu? E na minha opinião, você vai chegar num momento onde essa tensão é insustentável e ou você decide pelo setor privado ou você decide por um crescimento muito menor e ser estatal para sempre, à la União Soviética. Né? Perfeito. E eu até perguntei na sequência, mas eu acho que eu fiz muita pergunta ao mesmo tempo. Então vamos lá. É um modelo replicável? Pelo replicável, acho que não, a não ser que você esteja disposto a replicar todas as estruturas de controle que o Partido Comunista tem. Vamos lembrar, o Partido Comunista ele não controla só o ciclo de capital, ele não controla só vamos investir e vamos fazer mais estradas, vamos fazer, entendeu, mais usinas nucleares. Ele controla todo o entorno, o ambiente regulatório da economia como um todo. Muito poucos países hoje em dia têm o aparato institucional para controlar esse negócio todo, entendeu?
Então você fazer só uma parte sem ter todos os instrumentos de controle vai começar a espirrar coisa para tudo quanto é lado, vai dar coisa errada para tudo quanto é lado. A verdade, Christian, isso você já me falou muitas vezes, né? Modelos centralizados de alocação de capital deram errado ao longo da história, ponto. Entendeu? Não tem um que deu certo. A China é a primeira tentativa de um que talvez tenha tentando dar certo. Mas todos os outros deram errado. Então, assim, é replicável? Pô, olha, se todos os outros que tentaram deram errado, eu tendo a dizer para você que a probabilidade de replicar é baixa. Questão estatística, então. Não, perfeito, Arthur. Bom, antes da gente chegar pro final do nosso bate-papo, eu queria, questionar aí, que você deixasse uma mensagem aí pro nosso cliente, para o investidor brasileiro. A gente tem desafios consideráveis, né? A gente tem um cenário brasileiro, a questão tributária, a questão fiscal, a questão de juros. O que você diria para o nosso investidor, para o nosso, empreendedor brasileiro? Gente, eu acho que um dos grandes erros que a gente comete, e o campo de finanças comportamentais é muito rico em descrever isso, né? 3 dos últimos prêmios Nobel foram em finanças comportamentais. A gente incorre num erro muito comum, que é o viés de recência, né, e de representatividade. A gente acha que aquilo que a gente está vivendo agora e nesse exato momento e no passado recente vai durar para sempre, né? Da mesma forma que a gente, na época que a Selic estava a 2%, o pessoal falava, não, a Selic de 2%, olha, pelo amor de Deus, eu quero qualquer coisa menos o CDI. O CDI vai chegar acima de 12%, né? Então, assim, em algum momento as pessoas vão dizer, olha, poxa, eu só quero o CDI, eu não quero mais nada, e os empresários vão tomar suas decisões de investimento com base, como se o CDI de 12% fosse ser perpétuo. Não é, gente, a economia são sistemas dinâmicos, as coisas mudam. A gente tem uma eleição em 2026 que vai definir, entender o tamanho e o papel do Estado, e definindo o tamanho e o papel do Estado, por definição, ela vai definir a taxa de juros de equilíbrio para o Brasil. Então, não assumir que o que a gente está vivendo agora dura para sempre. Não dura para sempre, entendeu? A gente tem que construir, por isso que vocês precisam de gente tão inteligente quanto o Christian, investimentos, tanto nos nossos investimentos financeiros quanto nos nossos investimentos físicos como empresários, que sejam resilientes ao longo do tempo, ou seja, que aguentem tranco. A economia brasileira, isso eu garanto para vocês, que a economia brasileira, a economia mundial, eu garanto para vocês que nos próximos 10 anos nós vamos ter uma crise no mundo. Por quê? Porque a gente tem uma crise no mundo mais ou menos a cada 10 anos, né? Então, assim, então os seus portfólios têm que ser, e os seus investimentos têm que aguentar suas crises, né? Não basta você dizer, olha, poxa, tem uma frase famosa do Howard Marks, né? Que é um investidor famoso norte-americano, que ele fala que aquele cara de 1,80 m que morreu atravessando um rio que na média tinha 1,70 m de profundidade, né? Quer dizer, só que tinha algum lugar naquele rio que tinha 2 metros de profundidade e o cara morreu afogado. Não adianta você, na média, sobreviver, na média ter portfólios rentáveis. Você tem que ter portfólios que aguentem as crises também. E não pensar que o que a gente está vivendo agora vai durar para sempre. Não, não vai durar para sempre. Então você precisa de gente tão inteligente quanto o Christian para dizer para a gente para que lado a gente está indo e para construir esses portfólios que aguentem essas oscilações, tanto para bem quanto para mal. Perfeito, Arthur. Então, pega o gancho aqui. O mantra no mercado, mesmo no mercado difícil como o brasileiro, segue sendo diversificação e uma boa gestão de risco. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Gestão de investimentos, seja ele o seu investimento financeiro, seja ele o seu investimento em capital real, né, na economia real, em fábricas, em fazendas, é gerir risco, né? Não ter dívida demais quando o ciclo agrícola está ruim, poxa, não ter muita alavancagem quando, entendeu, a bolsa está em baixa, esse tipo de coisa, né? Os anos bons nos carregam. O X da questão é você passar pelos anos ruins. Passando pelos anos ruins, os prêmios de risco que existem nos ativos brasileiros hoje em dia vão fazer com que seu portfólio tenha uma boa rentabilidade. Você só não pode ficar no meio do caminho. Perfeito. Bom, eu queria agradecer, eu acho que foi uma aula, né? Foi um bate-papo espetacular, a gente passou por uma enormidade de temas e eu deixo aberto para você. Gente, eu que agradeço, de novo, é um privilégio estar aqui com a Nipur, é uma empresa que a gente admira demais. É um privilégio estar aqui com o Christian. Poxa, eu aprendo muito com o Christian toda vez que eu converso com eles. Super obrigado aí pela atenção de vocês e contem com a gente para o que vocês precisarem. Na XP é muito importante para a gente se comunicar com vocês e dizer
100% daquilo que a gente está vendo, daquilo que a gente espera. Então contem sempre com a gente e perguntem para o Christian, que ele tem todas as boas respostas. Obrigado, Arthur. E obrigado, pessoal. E até o próximo Nipur Talks. Que tomara que seja logo.